É que as pessoas elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda, e elas estão buscando só. Tipo, e por que será que as pessoas não se gostam? Como elas descobrem porque elas não se gostam? Cara, eu vou ter que falar outro acrônimo para você, tá? Então a gente falou dos 6 sentimentos básicos da vida humana, a gente falou de mais 2. Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que você faz, né, no seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar. Né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva. Né? A gente precisa olhar para a gente e entender do que a gente quer ou não. Né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso. E é justamente por esse acrônimo. O que é a primeira coisa, RAIN? Reconhecer. Então você olha para aquilo e fala, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. O meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí, quem sabe, eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que você vai investigar? Você tem que entender de onde vem aquilo de você. E por último, não identificar, ou seja, você nunca vai trazer para você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante para você se conhecer e para você conseguir tomar as decisões que te agradem, porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Até porque a gente fala, não interessa o que os outros falam. Interessa, sim. Aquilo te machuca. Com o tempo, tudo bem. Você vai se calejando. Agora, o quanto de ferida você carrega na sua vida porque você deixou que essas coisas te machucassem. Hoje, com 42 anos, eu sou um monolito. Para o cara me derrubar, puta, tem que ir fundo. Ele tem que mexer com algumas coisas que estão muito dentro de mim. Agora, quando eu tinha 15, quando eu tinha 12... O próprio lance de fazer musculação. Cara, por que alguém começa a fazer musculação e quer ficar grande? Né? Você quer se defender de alguma coisa, de alguma forma. Tudo bem, você pode ter assistido o filme do Schwarzenegger, né? Viu ele empurrar a roda do destino e falou, eu quero ficar do tamanho desse maluco aí. Pode ser, mas você aceitar que você quer ficar desse tamanho é quase um Sun Tzu. É fazer guerra sem confronto. É você vencer sem lutar, ou lutar sem lutar. Né? Você chega, se apresenta daquela forma e fala, por que esse cara não vai mexer? Né? E isso na nossa vida profissional, isso na nossa vida do dia a dia, né? Ninguém vai te dar um esbarrão na rua se ele olhar para você e falar, não, isso daqui não vai dar muito certo se eu fizer isso. Se ele querer esbarrar de volta, eu acho que eu vou sair voando. Eu acho que vou pegar um pedala. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, assim, na verdade, é que as pessoas, elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas, elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, 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 conveniência, conveniência, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. É feita do oposto, inclusive, né? Exatamente. Eu escolhi uma profissão onde não existe conforto, cara. E não existe conveniência. Principalmente quando você dá plantão num pronto-socorro de trauma, cara, não tem conforto nenhum. Você tá 3 da manhã, chegou o cara que caiu de moto, ele tá parecendo um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Você fala, não, espera um pouquinho, para de sangrar que eu preciso ainda estudar o que eu vou fazer com você. Não, você se ferra ficando sem dormir, estudando, tomando café, virando noite, dia. Você para de assistir filme, você para de assistir TV, você para às vezes de sair com a tua namorada para assistir aquilo. Mas por quê? Porque tem uma finalidade. Não tem angústia maior para um médico do que olhar para um paciente e não ter ideia de onde ele começa a trabalhar. Isso é uma coisa impensável. E isso é uma coisa que move muitos de nós na faculdade de medicina.
né? Eu não tinha preocupação com prova, por exemplo, Monarca. Eu tinha preocupação quando o paciente fosse sentar na minha frente e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Cara, aquilo me dava um desespero que eu falava assim, eu tenho que saber das coisas. Isso a gente estava no primeiro ano passando numa matéria que chamava Introdução ao Hospital. E eu olhava com admiração os meus professores, que eles conseguiam sentar com calma, ouviam o paciente e sabiam conversar com o paciente. E o médico, né, aquele médico bom, aquele médico antigo, aquele médico que ele consegue se conectar com você, porque o trabalho médico ele vem dessa conexão. Porque o que o médico faz, na verdade, né, o que ele vende é a confiança. As pessoas procuram o médico porque confiam nele. Não porque ele se formou no melhor lugar, ou porque ele tem a quantidade de diploma, ou porque ele fez... Não, porque confiam nele, né? E esses professores, eles sentavam com as pessoas e, assim, do jeito que a gente está sentando hoje, tudo bem, Maria, como é que vai você? O que está acontecendo com você? Não, mas antes, me conta um pouquinho da sua vida. Cara, aquilo era sensacional. Aí você descobria que você não pode tratar o paciente igual está escrito no livro de semiologia, como se fosse uma lista de ticar. Dor de barriga? Dor de cabeça? Tá caindo um dente? Tá caindo cabelo? Não é isso, cara. É uma coisa muito mais profunda. E isso, com o tempo, vai fazendo a gente entender que a gente tem que entender da pessoa, entender uma série de coisas. Mas o motivo principal, né, do desconforto inicial, e aí, de novo, a gente usa aquilo que desconforta a gente como ferramenta para a gente evoluir, é esse. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. E o ciclo se repete. Que geração que a gente está? Eu acho que a gente está numa geração...